Madrugada violenta, 2 agências bancárias do distrito de São Francisco Xavier são assaltadas. Moradores relataram tiros e explosões. Uma bomba, depois começou a dar uns tiros, bomba de novo, teve 5 explosões. Promotor de São José dos Campos pede a criação de comitês nas escolas para alertar sobre o consumo de álcool e drogas. Nenhum projeto, nenhum programa de prevenção de álcool e drogas vai ter uma eficiência efetiva se você não conseguir envolver também a família. E ao vivo, aqui de Ilhabela, pela primeira vez a cidade vai sediar o concurso Miss Brasil. E ainda os detalhes da festa de lançamento da edição de número 44 da Semana de Vela. Seja bem-vindo, o Band Cidade deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite. A madrugada foi tensa no distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos. Bandidos fortemente armados roubaram 2 agências bancárias e ainda trocaram tiros com a polícia. A explosão foi tão forte nessa agência que toda a parede dos fundos veio ao chão. Por dentro, o espaço onde ficam os caixas eletrônicos ficou completamente destruído. Em meio aos destroços, documentos e envelopes. Uma cena jamais vista no distrito de São Francisco Xavier, que tem cerca de 4.000 habitantes. Minha prima ligou às 4 horas da madrugada falando sobre o assalto. E aí, qual foi sua reação quando você se deparou com essa cena? Fiquei assustado, né? Os estragos também atingiram a Casa de Cultura Júlio Neme, que funciona ao lado do banco. O forro não resistiu à explosão. Uma reação, assim, meio chocante, né? Porque a gente utiliza o espaço justamente para os munícipes. A gente dá informações, tem oficinas e tudo que pode ser dado aqui também. Então já vai ser um longo período que vai estar inativo. Então a gente vai ter que transformar o outro núcleo nosso para levar todas as informações às oficinas. Armados com fuzis, os bandidos ainda explodiram essa outra agência, que fica a 100 metros da primeira. Segundo os moradores das proximidades, depois da invasão também houve tiroteio, que durou cerca de meia hora. As marcas ficaram espalhadas nos muros e portões. Começou às 3 da manhã, uma bomba, depois começou a dar uns tiros, bomba de novo, teve 5 explosões. 5 bombas explodiu. Depois só tiro. Meia hora de muito tiro. Quase caí da cama com susto. A explosão foi muito forte. E aí, grito na rua, mandando sumir todo mundo que tivesse alguém na praça. Foi muito feio. De acordo com a PM, a quadrilha era formada por cerca de 8 bandidos que fugiram em 5 carros sentido sul de Minas Gerais. O restaurante da Maria Lúcia, que fica ao lado do banco, também ficou danificado. Fiquei sabendo hoje de manhã, por volta de umas 9 horas, através das redes sociais. Foi quando eu corri para cá que eu imaginei que a minha loja inteira estava no chão e, graças a Deus, foi só umas rachaduras na parede aqui, né? Porque o outro banco está destruído completamente. Em menos de 3 dias, foi o segundo crime semelhante registrado na região. Na quinta-feira, 2 bandidos morreram durante tentativa de roubo em uma agência do Santander em Caraguatatuba. Um morador também foi atingido após troca de tiros entre polícia e criminosos. Em Cruzeiro, um fio de alta tensão se rompeu no bairro Itaguaçaba, atingiu um veículo que pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém dentro do carro e o incêndio não atingiu as residências próximas. Não houve vítimas. Um médico de 31 anos que dava plantão na UPA San Marino, em Taubaté, morreu nesta madrugada após passar mal durante o trabalho. De acordo com a prefeitura, ele pediu para sair antes de encerrar o plantão e foi para casa. O médico continuou passando mal, chamou o SAMU e foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. O motivo da morte ainda não foi divulgado. Preocupada com o avanço do álcool e drogas entre os jovens, a Promotoria de São José dos Campos solicitou às escolas da cidade a criação de comitês para aproximar mais pais e filhos e professores. Uma forma de tentar coibir um problema que atinge todos os municípios do país. Aqui na Promotoria da Infância e da Juventude de São José dos Campos, o número de denúncias sobre o consumo de álcool e drogas entre menores de idade tem aumentado. Diante disso, as escolas públicas e particulares têm o prazo de 30 dias para criar os comitês. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o promotor da Infância e da Juventude, o Fausto Junqueira de Paula. Fausto, além do aumento das denúncias que a promotoria tem recebido, teve mais algum fator que contribuiu para que você solicitasse
solicitassem a criação desses comitês? A gente teve um grande incremento, um grande aumento nos problemas aqui da promotoria e a partir desse consumo de álcool e drogas por adolescentes, né? Mas o que mais nos determinou a essa ação é a gente detectar a falta de participação, muitas vezes, dos pais, da família, né? Nenhum projeto, nenhum programa de prevenção de álcool e drogas vai ter uma eficiência efetiva se você não conseguir envolver também a família, né? Os pais, o pai, a mãe, né? Ou aquela pessoa que cria a criança ou adolescente. A expectativa nossa, a partir da recomendação às escolas, é conseguir dar para a escola um instrumento a mais para trazer esse pai, essa mãe, para a escola, né? Não só para um problema agudo da criança, mas para atuar preventivamente. A falta de diálogo entre o adolescente e a própria família, então, acaba contribuindo para que ele recorra ao uso do álcool e das drogas? Com certeza, porque o que a gente verifica hoje? Muitas vezes, né, os pais vivem uma relação de débito com a criança, como se estivesse devendo alguma coisa. Talvez pelo distanciamento, talvez pela dificuldade de manter aquele diálogo constante, ou o trabalho, ou a falta do trabalho, ou seja, aquela depressão que vem do desemprego, né, da dificuldade de enfrentar hoje o mercado de trabalho. A gente vê um afastamento desses pais e mães dos seus filhos, da criação dos filhos, como se terceirizasse isso para a escola, para a televisão, para o videogame, e isso causa um distanciamento. Só que esse distanciamento lá na pré-adolescência e na adolescência vai ter um dano muito grave, que é a ausência de você estar vivendo a realidade do mundo daquele filho, né? E aí o que acontece? Como o menino precisa ter certezas e ter certas parâmetros e limites, ele vai buscar isso em outro lugar, né? E vai buscar isso na rua. E aí que entra o cenário do álcool, porque o álcool acaba sendo um anestesiante para todo esse mal, para toda essa falta de afeto ou falta de presença. E qual que vai ser a função desse comitê? Como é que as escolas vão trabalhar? A ideia é que a escola crie um comitê tripartite, né? Formado por pais, alunos e educadores. Então, as escolas públicas, por exemplo, quase todas têm um grêmio estudantil, tem um conselho de pais. Só que o que a gente quer é que esse conselho se incremente, realmente mais pais participam e que esse conselho de pais sente com os grêmios e sente também com os educadores e conversem. Ou seja, a gente quer, na verdade, qualificar essa participação dos pais e dos jovens nessa discussão dentro da escola a respeito de ações de prevenção de álcool, drogas, bullying e outras violências. E falando em bullying, também é um dos objetivos do comitê abordar esse assunto. Um problema seríssimo com o bullying, muita automutilação, né, de jovens na escola, tentativa de suicídio. E aí a droga, a bebida alcoólica, acaba sendo, como te disse, um anestésico, né, para você fugir daquela situação, daquela angústia, daquela fragilidade. Aparentemente, né, é uma fuga que a gente sabe que não vai ter um bom resultado, né? Promotor Fausto, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista de sábado. Carolina, eu que agradeço o interesse da Band, porque a questão é muito cultural, né? E aí, quanto mais a gente divulga isso, a gente coloca isso para a população, é um ganho para a criança e para o adolescente. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Com certeza. Voltamos aos estúdios do Band Cidade. E veja a seguir a previsão do tempo para amanhã em toda a região e tem também informações lá do litoral norte. Ao vivo de Ilhabela, a gente fala da abertura oficial da edição de número 44 da Semana de Vela. E ainda os detalhes, o arquipélago foi escolhido para sediar o Miss Brasil 2017. Essas e outras informações em instantes no Band Cidade.